Pessoal, vamos ver agora mais algumas características daí das linhas de força do campo elétrico, né? Aqui, ó. Linhas de força, né, do campo elétrico. Então, olha só. Quando a gente tem a manifestação de campo elétrico, né, nas cargas elétricas, o que acontece? A gente tem aqui, vamos pegar um exemplo de cargas que sejam com o mesmo sinal. Então, coloco aqui uma carga positiva e uma carga positiva. Como a gente já comentou, a representação das linhas de força, né, desse campo elétrico, ele vai seguir um critério obedecendo a carga de prova, né? A carga de prova, por padrão, a gente considera ela sendo positiva. Então, essa carga de prova sendo positiva, nas proximidades de uma carga que é positiva, ela vai tender ao quê? A se afastar. Ok? Então, olha só como que se comporta essas linhas de força aqui. Eles vão se afastar, né? É um comportamento assim, afastando da carga. E se eu aproximar duas cargas que sejam iguais, como que vai se comportar essas linhas? Elas vão se repelir, né? É como se fizessem algo assim, ó. Elas estão se repelindo, ok? Dessa forma aqui. Seria o comportamento se a gente abandonasse uma carga de prova aqui, ó. Uma carga de prova Q, ela iria se comportar desse jeito, tentando fugir dessa parte positiva aqui. Agora, se eu tivesse duas cargas que fossem de sinais contrários, uma sendo positiva e a outra sendo negativa, como que iria ser o comportamento? Ora, a gente sabe que do positivo, as linhas de força tendem a sair do positivo. E no negativo, ao contrário, eles tendem a, como se estivessem entrando no negativo. Isso muito é por causa dessa polaridade da carga de prova. Se ela é positiva, se por padrão, aqui ó, carga de prova, ela é positiva, né, sempre maior do que zero, então ela vai tender a ser atraída pela carga negativa. Então, ela se afasta do positivo e ela é atraída pelo negativo. Né? Comportamento de uma carga que é maior do que zero, ela é positiva. Então, como é que as linhas de campo elétrico vão se comportar aqui? É como se elas estivessem se unindo aqui, né? Vai ser linhas assim, ó, como se elas estivessem se unindo aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Se afastam, né? Vão para o meio, mas se houver proximidade, eles tendem a se unirem aqui, ó, fazendo uma união aqui desses campos elétricos aqui, ó. Entendido aí, gente? Então, se eu abandonar uma carga de prova aqui nas proximidades, ele vai tender a fazer o quê? Sair do positivo e caminhar para o negativo, né? Então, como a gente viu nas equações, influencia muito a distância com que essa carga de prova está da carga que a gente quer analisar. Tanto que a equação do campo elétrico, né, ela é a constante eletrostática do meio vezes a carga que a gente está analisando dividido pela distância ao quadrado. A carga, nesse caso aqui, é o valor da carga que a gente está analisando, tanto seja positivo como negativo. Então, essa carga aqui que influencia é o que é mais significativa
no cálculo da intensidade do campo elétrico, né? E essa distância aqui é a distância que vai estar a carga de prova ou numa região qualquer, é a distância dessa carga de prova até a carga que a gente está analisando, ok? Então seria aqui, por exemplo, essa distância aqui dessa carguinha de prova aqui, ó, até a carga principal que a gente está analisando. Esse que seria o nosso D, essa distância aqui. Tranquilo? Agora a gente tem uma outra situação, quando a gente tem placas polarizadas paralelas entre elas. Então aqui, ó, eu tenho uma placa aqui e outra aqui, ó, que elas são polarizadas. Então, vamos falar assim, que aqui é uma placa positiva e aqui é uma placa que ela é negativa. Como que se dá a construção ou a indicação, né, do campo elétrico aqui? Ora, vão ser linhas paralelas, né, perpendiculares a essa placa. Exatamente assim, ó. E todas orientadas conforme a carga de prova, né? Ou seja, sai do positivo, entram no orientados para a placa negativa, né? Assim que se comporta o campo elétrico aqui, ó. E aqui, como eu tenho essa intensidade, vamos falar assim, em qualquer ponto aqui a intensidade vai ser a mesma, então a gente pode falar que é um campo elétrico uniforme, né? Aqui, ó, uniforme. Em qualquer lugar aqui que eu abandono a minha carga de prova, ele vai estar submetido à mesma intensidade do campo elétrico. Tanto que a gente pode usar essa equação aqui, ó, vai ser força elétrica dividido pela carga. Né? Já que é um campo elétrico uniforme, em qualquer lugar que vai ser o mesmo valor, eu posso usar essa equação aqui, já que a força elétrica aqui é a mesma em qualquer ponto aqui, nesse tipo de representação do campo elétrico dentro dessas placas. Tranquilo, gente? Cargas que são neutras, é até uma dúvida aí, né? E cargas que são neutras, elas emitem campo elétrico? Não. Uma carga que é neutra, ela não está polarizada. Então, ela não vai emitir, né? Não vai ser notado comportamento de campo elétrico em volta de uma carga que é neutra, né? Uma carga que é neutra não existe, né? Não existe campo elétrico, ok? Só para a gente ilustrar aí, para não gerar dúvida, a gente só vai ter campo elétrico em cargas polarizadas, né? Ou sendo positivo ou sendo negativo. E a característica aí de campo elétrico em placas paralelas polarizadas, né? Vai ser um campo elétrico uniforme, né? Para a gente poder analisar o comportamento aí, vai ser sempre orientado nesse sentido, saindo do positivo e indo para o negativo. Se eu abandonar uma carga de prova aqui positiva, ele vai ter essa orientação aqui. Se eu abandonar uma carga de prova que o exercício fala, ela é negativa, então ela é repelida pelo negativo e vai para o positivo. Aí o sinal aqui inverte. Tranquilo, gente? Mais uma complementação aí sobre linhas aí de forças do campo elétrico. Ok, gente?